Boa tarde, pessoal, tudo bem? Passando aí para relembrar vocês, amanhã nosso álbum de vendas lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Vendas a gente só faz somente pelo WhatsApp e tem um catálogo lá no meu número, tá bom? Foi atualizado esses dias. O catálogo a gente deixa mais para plantas nossas, né? Lançamentos. Tá bom? Já foi atualizado e amanhã temos álbum de vendas lá no WhatsApp às 9h30 da manhã e às 8 horas da noite. Tá bom, pessoal? Vamos falar hoje um pouquinho sobre preço, sobre valores de suculentas? Vamos lá. O pessoal vai me pegar pelo pescoço, mas alguém tem que falar, né? Eu sempre acaba sobrando para mim falar. Vamos lá. Né? O pessoal sempre fala, mas o Joe também tem planta que ele despenca o preço. Gente, planta que eu despenquei o preço e que a gente vai parar de produzir, não faço questão mais de produzir, são plantas muito antigas, entendeu? Tem plantas que estão há muitos anos no mercado, o pessoal quer vender pelo mesmo preço de quando chegou. E não é uma realidade, entendeu? Não é uma realidade. Eu sempre gosto de citar dois exemplos, duas plantas que eu ganhei bastante dinheiro. Eu paguei muito caro quando eu comprei, né? Que eu comprei assim que chegou, eu comprei. Mas são plantas que eu ganhei muito dinheiro vendendo elas, que foi a Thanos e a Jane Naylor. Duas plantas assim com retorno espetacular. É, As primeiras plantas eu vendi pelo mesmo preço que eu paguei. E a Thanos, acho que na época eu paguei 650, alguma coisa assim. E a Jane Naylor eu paguei uns 300 e alguma coisa. Mas são plantas que já fazem 6, 7 anos que estão no mercado. Não são plantas mais de valores altíssimos, entendeu? Não tem nem condições de querer cobrar valores estratosféricos em cima dessas plantas, né? O que acontece muito, quem é das antigas vai lembrar, né? Alguns vendedores tinham aquela fala de mas se você comprou a planta deu 5 mudas, você pagou R$ 500, então você tem que vender cada muda por 100, e daí você já recupera. E ali já começou a desvalorização. Ali já acabou, já começou a decadência do preço das plantas. Entendeu? Porque isso é uma coisa que não existe. Isso é uma coisa que não existe, gente. Tá? Se você produz café, o pessoal da colheita de café vai começar a colheita de café agora, né? Não, não vou saber dizer quanto que tá uma saca de café. Mas vamos dizer que esteja uns R$ 600 uma saca de café. O produtor não interessa se ele colheu 1 tonelada ou se ele colheu 10 toneladas. Ele vai querer receber R$ 600 por saca de café. Não é porque ele plantou a mais ou que ele colheu a mais que ele vai fazer um desconto, vai fazer mais barato. Não, ele vai querer receber o valor que está, certo? Um produtor de tomate, se o produtor vai vender o tomate, na hora dele vender o tomate, tá R$ 1 o quilo, não é porque ele colheu 1 tonelada de tomate ou ele colheu 10 toneladas de tomate que ele vai fazer uma diferença no valor. Não, se ele colheu 1 tonelada ou se ele colheu 10, ele vai querer receber o R$ 1 por quilo. Entendeu? Isso é fato e é normal. Entendeu? É, Daí agora essa questão de mas produz muito, então tem que fazer mais barato. Isso não existe. Tá? Isso não existe. A gente tem que estar sempre dando uma olhada no valor de mercado, tem que sempre dando uma olhada, né, se a planta é lançamento,
ou se é planta se é planta mais antiga, né? Então, tudo isso varia o valor da planta. O que aconteceu muito que alguns vendedores de gibiflora pararam de vender gibiflora, alguns importadores pararam de trazer importação de gibiflora, é que o que estava acontecendo, né? Até um vendedor com plantas excelentes, plantas assim, um excelente cultivo, ele parou de vender gibifloras e eu acho que a coleção dele é só variegatas agora, de importação, né? Mas o que acontecia muito? A pessoa comprava a planta dele por 450, 550, uma planta de importação recém-chegada, e daí só dava o tempo da pessoa cortar a planta, tirar as primeiras mudas, enraizar. As primeiras mudas já colocava 50 cada muda. Entendeu? Isso daí desvaloriza primeiro, estraga a planta. A gente fala que estraga a planta. Por quê? Porque já acabou com a planta, certo? Uma pessoa, porque os vendedores, eles compram plantas nossas, produtores, como um investimento, é um investimento para o negócio deles, correto? Quem compra várias plantas de lançamento, plantas minhas, eles estão fazendo um investimento para a empresa deles. É o trabalho deles, é a empresa deles. Então, eles fazem um investimento para ter novidade, para atender os clientes deles, correto? Então, esse despencar de preço queima a cara do produtor, estraga a planta, porque ninguém vai querer comprar aquela planta pelo valor que ela começou a ser vendida, entendeu? Porque se saiu do produtor por R$ 250 e a pessoa pegou e fez mudinha e tá vendendo a 50, estragou a planta e as pessoas não vão querer mais comprar do produtor a R$ 250. Eles vão atrás daquela vendedora que tá vendendo a 50. Só que daí já estragou a planta, já acabou o mercado da planta para a planta, entendeu? Então, isso aconteceu muito, né? A gente viu isso no meio das suculentas, no meio nacional, né? Plantas que estavam um absurdo, depois de 30, 60 dias, estavam lá embaixo, entendeu? Essas plantas estragou, entendeu? A gente diz que nós produtores, a gente fala que estragou a planta, entendeu? Essas plantas estragaram. Por quê? Porque num mês estava um preço lá em cima, né, gigantesco, e depois, 30, 60 dias depois, o preço despencou, entendeu? Então é bem complicado. Daí você vai falar, Joe, mas também tem algumas plantas de 2025 que você colocou o preço lá embaixo. As plantas que eu coloquei o preço lá embaixo, que era de 2025, são plantas que eu não vendi para ninguém. Eu não prejudiquei ninguém. Porque essas plantas nem foram vendidas. Entendeu? Todas as plantas que eu coloquei para vocês disponível a um preço mais acessível, essas plantas elas nem foram vendidas, não foi vendido para ninguém. Quem comprou essas plantas num valor bem mais acessível, vocês foram os primeiros a comprar, tá bom? Até porque essas plantas que a gente está colocando a um preço mais em conta é justamente para entrar no lugar dessas plantas mais antigas do mercado. Igual eu já expliquei para vocês, a seleção de plantas por nota, né, é justamente para isso, para a gente saber precificar melhor as plantas. Tem plantas que têm uma pontuação bem maior, né, elas já têm uma aparência de um melhoramento genético bem maior, então elas saem um pouco mais caras. E as plantas que recebem uma nota um pouco menor, que não vai muito no meu gosto, no caso, né? Que sou eu que seleciono as plantas, eu faço um preço melhor, né? E elas acabam entrando no lugar dessas plantas antigas
por um preço acessível que todo mundo consiga acessar, entendeu? Consiga comprar. Então a gente pensa nessa questão também, né? Nós temos plantas para todos os bolsos, para todas as coleções, entendeu? Que geralmente essas plantas, eu prefiro plantas mais escuras, né? O meu gosto, eu prefiro plantas mais escuras, em tons de marrom, de roxo, verde escuro, bem escuro, assim, um verde musgo, um tom azul, igual a mirtilo que a gente lançou ano passado. O meu gosto é esse, eu prefiro plantas assim, né? Não importando muito se elas tenham carúnculas ou não, eu prefiro plantas escuras. Tem gente que gosta de plantas verdes, né? Que diz que gosta de plantas verdes. Só que se eu pego uma planta verde e eu coloco ela a 250, 300 reais, a pessoa que diz que gosta de plantas verdes não compra. Tá bom? Isso é uma verdade. Então, como eu não gosto muito de plantas verdes, eu acabo colocando as plantas em tom verde um pouco mais em conta para vocês, tá bom? Para quem gosta, né? E é complicado essa parte, igual eu falei para vocês no outro vídeo, né? Tem pessoas que não dependem disso e estão no mercado por hobby e tal, e que acabam agora trazendo essa disputa de grandes mudas por preços minúsculos. E pra gente que é produtor, não compensa entrar nessa disputa aí, né? Por isso que a família Gutierrez está agora indo para um novo rumo aí, vendendo só plantas nossas, né? De produção nossa, porque é complicado, né? É complicado essa questão. E tem a parte tem pessoas que fazem parece que para sacanear mesmo o mercado, né? Daí agora tá essa febre das variegatas, que não são plantas fáceis de cultivar. Se você não tem um espaço coberto com plástico e sombrite, não se arrisque a comprar plantas compactas variegatas, porque agora no frio elas vão virar ainda mais febre por causa do frio. E depois o que acontece? A gente vê a hora que chega o verão, as pessoas se lamentando porque as plantas estão se desmanchando. Porque essas plantas compactas variegatas, elas não são fáceis de cultivar, entendeu? E virou uma febre essas variegatinhas, né? Eu acho algumas bonitas, mas são plantas bem complicadinhas de se cultivar, né? Se eu quisesse sacanear o mercado igual muita gente está fazendo no mercado de gibiflora, eu traria a importação, que essas plantas elas são, eu vou explicar como é que essas plantas são trazidas. Essas plantas são trazidas pelo DHL do site do DK Suculentes. Tá? Essas plantas elas chegam no Brasil com 3 dias e nem sentem, tá? Nem sentem porque chega com 3 dias, não sentem nada, as pessoas já cortam e vendem para vocês. Tá bom? É assim que essas plantas chegam. E num valor absurdo, porque tem plantas, se você for lá olhar o site do DK, tem plantas por $5, R$ 25. Chega aqui por 200, R$ 250. Fora que tem plantas que são colônias, que é vendido para vocês a cabeça e é vendido para vocês também as mudinhas minúsculas, né, que vem por baixo delas. É bem complicado, tá bom? Mas a família Gutierrez gosta de gibiflora, vamos continuar produzindo gibiflora, tá bom? E vamos continuar atendendo vocês e produzindo cada vez plantas mais bonitas para colecionadores exigentes que gostam de uma planta excepcional. Esse ano vai ter mais de 100 plantas, lançamento 2026, tá? Que a gente vai lançar no mercado. Muita planta a gente já cortou, algumas plantas já tem mudas, né? Não sei se eu vou conseguir lançar todas no mês de junho e julho, né? Mas se eu não conseguir, eu vou lançar no decorrer do ano. Mais de 100 plantas, todas com carúnculas, todas plantas assim excepcionais,
vários valores para todos os bolsos, tá bom? Tenho certeza que vocês vão gostar. Tá bom, pessoal? Deus abençoe. Um abraço. Até amanhã. Nosso álbum de vendas, não vai esquecer, hein? Nosso álbum de vendas 9h30 da manhã e 8 horas da noite. Deus abençoe.